Muito boa noite. Sejam bem-vindos. Aliás, boa noite seja o momento que vocês encontram esse vídeo, se for pela manhã, se for pela tarde, se for pela noite. O momento que vocês encontrarem esse vídeo, que ele possa tocar o coração de cada um de vocês. E eu trouxe logo assim essa mensagem de falar, sejam bem-vindos ao Bamilá, porque quando eu estava separando o que eu ia usar, os arcanos que eu ia usar hoje, eu escolhi outro baralho cigano e tudo mais, só que um dos arcanos ficou preso, numa das cartas do baralho cigano que eu usei da outra vez, que eu estava usando para uma outra tiragem, ficou preso. E é justamente a carta do coração, né? E aí, eu estava planejando até fazer uma outro tipo de tiragem, falar sobre um outro tema. Só que, como veio essa carta, eu senti justamente de falar algo que venha pro coração de quem for ouvir, né? Se vai ser algo romântico, se vai ser algum tipo de mensagem reconfortante, eu não sei é, a quem vai chegar, como vai bater, mas eu só senti que eu tinha que passar essa mensagem, né? Que eu tinha que reconfortar algum coração ou alguns corações que precisarem ouvir alguma coisa aqui. Mas vamos ver também o que eles têm a dizer para além disso, né? Então, agora sim, muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal Bamilá Tarô. Eu sou a Cris e é isso, vamos ver o que tem a espiritualidade tem para dizer. Ah, gente, eu tô usando esse oráculo da lua, então eu ainda estou aprendendo sobre ele. Se em algum momento que tirar aqui eu precisar tirar a colinha, já saibam, tá bom? Que eu tô precisando de uma colinha de vez em quando, olhar aqui no papelzinho. Até deixei aqui do ladinho. Vamos lá, o que a espiritualidade tem para trazer pro coração de vocês hoje? É uma leitura temporal. Eu não sei quando que vai chegar até vocês, mas no momento que chegar é porque era para ouvir. É... Aconteceram algumas coisas de ordem pessoal, inclusive peço desculpas, eu queria ter gravado antes. Tudo bem, que ainda não tem muitos vídeos, etc. Mas o meu objetivo agora era justamente ter um cronograma de postagem de mais vezes na semana, mas é sobre isso. A gente tem planos, mas os guias, Deus, tem os deles. O tempo da espiritualidade é deles, e é sobre isso. A gente tem que lidar com as coisas da vida também. Então vamos lá, vamos ver quais são as mensagens da espiritualidade hoje para o seu coração. Lembrando, gente, que eu faço tiragem particular. Então, eu sempre deixo aqui o número na descrição do vídeo. Se alguém se interessar, gostar da minha leitura, gostar da forma como eu comunico é, a mensagem da espiritualidade, fiquem à vontade, pode me chamar. Eu também gostaria de interagir mais com vocês. Ajudaria muito, inclusive, além de vocês deixarem like, quem puder. é, Quem puder comentar, eu agradeceria muito. Eu fiquei sabendo, eu vi esses dias que algumas pessoas comentaram, então eu vou responder, é porque realmente as coisas estavam bem corridas e eu não consegui responder, mas eu vou responder direitinho. Peço até desculpas aqui, desculpas oficiais. Mas é isso, se vocês puderem comentar para poder ajudar no engajamento, eu adoraria. E também curtirem, seguirem o canal, etc, para quando tiver mais vídeos vocês puderem ter acesso.
Inclusive, uma amiga minha deu feedback da parte. Esqueci a palavra. Mas da parte sobre a questão do áudio, etc. E tô aqui com um microfone novo. Então, assim, se vocês puderem também falar se tá melhor o áudio do que da última vez, eu adoraria. A justiça com 4 de espadas. Uh, eu tô até demorando para poder falar sobre começar a leitura. É, eu, é incômodo, até sinto incômodo também quando eu começo a ver um vídeo e tem todo esse tempo do silêncio, etc. Eu não tava muito no clima de cortar esse vídeo e eu acho que eu nem vou, mas acho que assim, uma coisa que eu tô sentindo é que essa justiça com esse 4 de espadas aqui tá me vindo uma sensação. É justamente isso, sabe? Como se eu tivesse precisando me recolher, me. Eu não sei se vocês que estão aqui estão mais introspectivos, mas eu não sinto exatamente uma introspecção. Eu sinto. É como se algo tivesse acontecido. Algo que não estava no controle de vocês de jeito nenhum. Não tinha como vocês fazerem alguma coisa para poder impedir. E isso meio que congelou, esfriou o coração de vocês. Eu não sei se vocês vêm de uma situação onde talvez vocês tenham passado por fases do luto. E quando eu falo fases do luto, não necessariamente que vocês tenham perdido algo ou alguém, mas talvez o término de um relacionamento, talvez o distanciamento de uma amizade, talvez é, a
literalmente, às vezes, a perda de uma situação na justiça, algo de viés judicial e tudo mais, ou às vezes até mesmo como se. Tal, eu não sinto aqui uma sensação de injustiçado. Eu só sinto que é uma sensação de, após o final ali dos outros períodos do luto, né? Da raiva, da, da barganha e tudo mais, vocês estão numa fase onde é como se fosse uma espécie de. O coração tivesse algo linear, sabe? É como se vocês não conseguissem sentir muitas emoções. Literalmente veio uma espécie de apatia. Eu tenho uma sensação de que algumas pessoas aqui é, ou saíram ou estão vivenciando uma espécie de apatia. E é aquela sensação de não. De nada que acontece, de tudo, ou tudo que acontece, nada faz você sentir a vida, sabe? Não faz você. Mesmo que você esteja entre pessoas que estão sorrindo, rindo, brincando, vocês não conseguem de fato sentir essa alegria verdadeira, sentir essa emoção. Para alguns, como eu falei, deve ser questão judicial e tudo mais, mas para outros é como se vocês tivessem tido tanto uma paralisação, tivessem tanto nessa inércia, que vocês só meio que entregaram os pontos para alguma coisa. E não é um entregar pontos no nível 10 de espadas. Não veio 10 de espadas aqui. É literalmente vocês cruzarem os braços, deitados, com 4 lâminas em cima de vocês. Essas lâminas não estão perfurando. E vocês só estão ali. Nesse baralho, né, do Desconhecido Selvagem, normalmente ele traz essa questão de mesmo esse cordeiro sob 4 espadas, ele tem essa iluminação, né, do terceiro olho e etc. Só que aí o que eu sinto é como se vocês não conseguissem sequer. Vocês estão tão desconectados de si, do sentimento de vocês, do coração de vocês, lembrando que, como eu falei, eu ia trazer esse tema da mensagem para o coração de vocês, que vocês não conseguem entrar em conexão consigo, não conseguem entrar em conexão com o que acredita. Aqui eu sinto, veio. Eu sinto muito uma energia de entidades presente na vida das pessoas que estão ouvindo esse vídeo nesse momento. É, e para alguns vão ser Pombogira. Não sinto presença de Exu, é mais a presença de Pombogira, mas também sinto aqui a presença de caboclos. Eu sinto presença de Preto Velho e também sinto presença de guias como Oxalá e Oxaguian, sabe? É, tem aqui Iemanjá. São as presenças muito marcantes que eu sinto aqui nessa tiragem. E seja o que quer que vocês tenham passado, né? Seja lá o que tenha machucado o coraçãozinho de vocês, que tenham feito vocês entrarem nesse desequilíbrio do coração e, por consequência, também da mente, mas não é um desequilíbrio onde vocês perdem a racionalidade. É mais uma desconexão com o que vocês estão vivendo. Ousaria dizer que alguns chegaram a dissociar do momento presente, sabe? É como se vocês estivessem tentando se afastar para não sentir, tentando se afastar porque, seja lá qual for o contexto que estão vivendo, é, é doloroso, sabe? E vocês não conseguem lidar com isso. Quando eu falei na questão do controle, também me veio aqui
para poder falar sobre, às vezes, e o Quatro de Espadas também vai falar sobre isso, que às vezes a gente não pode controlar. E essa é a graça da vida, né? Eu sou uma pessoa extremamente controladora, assim, eu tento ao máximo não controlar tudo na minha vida. Eu tento não me apegar tanto, e inclusive essa é o meu trabalho, esse é o meu trabalho com a minha espiritualidade, de me desapegar um pouco das questões que eu não posso resolver, até mesmo porque nem tudo a gente pode resolver. E quando eu falo que nem tudo a gente pode resolver, às vezes também é sobre a questão da vida dos outros. Às vezes a gente gosta muito de alguém e a gente acha que a gente pode salvar essa outra pessoa ou cuidar dessa outra pessoa, porque você vai achar que você pode fazer algo melhor. E uma coisa que eu aprendi é que a gente, por mais que a gente ache que possa fazer algo para o outro, na verdade a gente não sabe, porque a gente não viveu a mesma vida que o outro. A gente só sabe sobre nós mesmos. E às vezes até sobre nós, que pode ser muito caso daqui, que é sobre vocês também não vão ter controle. Porque, às vezes, como eu falei, eu iniciei falando aqui, antes de colocar essas cartas, a gente tem planos, mas a espiritualidade, né? Como eu falei, acho que eu já falei no vídeo anterior, ou em outros vídeos, não lembro, que eu sou do candomblé e da Umbanda. E a gente tem planos, mas os nossos guias, no meu caso, minha mãe Oiá, minha mãe Ansã, né? Eles têm os planos deles e a gente não vai conseguir controlar, porque a gente tem que passar por certas coisas, às vezes, para poder aprender, e faz parte da vida. Não estou romantizando o sofrimento, não estou falando que, ai, sofri, sangrei, mas aprendi. A gente vai aprender com as lições da vida, mas nem por isso a gente precisa romantizar que sofrer faz bem, etc. A gente, se eu pudesse, não sofreria, né? Mas faz parte da vida. E eu trago essa reflexão também de sofrer faz parte da vida, porque aqui vem um Ás de Paus juntamente com um Rei de Paus, que e também tem a carta dos caminhos abertos, que é falar, ok, se passou por esse momento, ou ainda está vivendo esse momento, mas está na hora de você se agarrar à vida, de se agarrar à vontade de viver. De dar um pontapé, de dar início a algo que o seu coração tá pedindo, sabe? É importante frisar, gente, que talvez tenham pessoas aqui que sofram com depressão ou algo do tipo, ou pela perda do luto, como eu falei, de pessoas e etc. E nesses casos, aconselho que procure um psicólogo, um psiquiatra, porque depressão é uma doença e ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, porque é o que nos cabe, né? A parte material, a parte do nosso corpo, o que é físico, a gente precisa cuidar e a espiritualidade vai cuidar do restante. Então, para pessoas que estão passando por esse momento de apatia e dissociação, que seja fruto de depressão, é importante que vocês cuidem da saúde mental de vocês. Mas o que cabe da parte espiritual e também dessa parte mais do tarô terapêutico é que vocês se agarrem o resquício de força que ainda tem, a pontinha de força, essa luzinha. Esse Ás de Paus aqui, ele é um bastãozinho com as flores e ele está bem no centro de algo que está sendo iluminado, né? Tem toda essa questão das cores aqui, vermelho, amarelo, laranja, mas ele tá bem ali no centro. E eu tenho a sensação aqui que é quase como se fosse a chama de uma vela. Então, que vocês se apeguem a essa chamazinha que tá dentro de vocês. E que façam ela expandir. Façam ela percorrer todo o corpo de vocês. E usar isso para poder dar um impulso de seguir adiante, dar esse passo além, de essa vontade de viver, sabe?
A força com o rei de ouros aqui, eu vejo como se alguns de vocês ainda tivessem essa dificuldade de conciliar, né, emoção, tivessem dificuldade em conciliar o que planejam, o que desejam, essa vontade, esse impulso de ir fazer acontecer com a capacidade de materializar. E talvez essa seja uma questão até. Talvez tenham casos aqui de pessoas que investiram em algo e acabaram tendo uma perda muito grande, talvez perdas do nível financeiro, né? E isso gerou muitos gatilhos, talvez tenha desencadeado pensamentos que não são, né, legais para sua vontade de viver. E vocês tenham entrado num padrão de pensamento ali de se culpabilizar, de se dizer que foi burro. Literalmente, eu usei essa palavra justamente porque parece que tem uma galera que meio que começou a se maldizer mesmo, sabe? E aí, talvez vocês, por terem passado por isso, agora vocês estão tendo dificuldade de se estabilizar, né? Essa dificuldade, vocês estão com medo de gastar mais do que tem, do pouco que tem. Alguns estão aqui com muitas dívidas. E aí, aqui eu sinto que, seja para qual caso que estejam passando aqui, vem muito um período, é óbvio que é um período com as suas questões, com seus tropeços, com as suas dificuldades, mas é um momento de cura, sabe? De cura financeira, de cura emocional, de cura psicológica, de cura espiritual. E é como se alguns de vocês fossem receber ajuda. Alguns vão ser de pessoas, alguns vão vir pessoas que vocês nem imaginavam, pessoas que vocês nem imaginavam, que vocês não viam há muito tempo, ou que vocês não ouviam a falar há muito tempo, e elas vão te estender a mão, sabe? Elas vão te oferecer uma ajuda, elas vão te oferecer um ombro amigo, conselhos, ou apenas ficar ali em silêncio, ouvindo o que vocês têm para poder falar. Porque às vezes a gente precisa, né, desse olhar externo de alguém que nos conhece, que nos quer bem, para nos aconselhar a ter, a ter uma perspectiva sobre uma situação que nós estamos passando e que é diferente. Porque quando a gente está no meio da tempestade ou no meio do oceano, as coisas elas ficam. Acho que meu pai vai sair aqui atrás, mas tudo bem. Elas ficam complicadas da gente lidar com isso. Mas seja qual for a situação, aqui existe muito uma questão dessa ajuda que vai ser ofertada. Para alguns, como eu disse, vai ser uma pessoa realmente. Algumas vão ser justamente uma pessoa que a espiritualidade vai colocar. Outros vão ser guias, né, que vão vir para oferecer ajuda. E outros vão receber ajuda de outros meios, às vezes até de uma pessoa desconhecida, mas eu sinto que essas pessoas são bem menores, né? Não se aplica aqui a todo mundo. A maior parte do pessoal vai realmente receber ajuda de pessoas que são conhecidas, mas que talvez não vejam há muito tempo. E outros vão ser mais de guias, de profissionais também. Talvez aqui tenha uma galera que vai receber ajuda de médicos, seja lá qual for a situação que vocês estejam vivendo, advogados, se for uma questão judicial, como eu tinha falado. Aqui também eu vejo que é mais voltado para pessoas que estão na vida de vocês
e que de alguma forma não agrega, que na verdade mais prejudica, mais causa situações de conflito e que talvez tenha até mesmo sido alguns dos responsáveis, indireta ou diretamente, não sei qual é o caso na sua situação, e que tenha sido responsável justamente por ter colocado você nessa apatia inicial que eu trouxe aqui. E é aqui, como eu falei, essa presença, né, espiritual que está com vocês vem trazendo tanto o afastamento dessas pessoas quanto é, uma espécie de justiça para a situação, sabe? Pro que vocês passaram em relação a essas pessoas. É... Mas eu também sinto que talvez tenham pessoas que, como eu falei, eu sinto presenças de determinados guias com alguns de vocês, mas talvez alguns estejam com o pensamento abalado, estejam com baixa vibração, e isso acabe ressoando com espíritos que não, não estejam assim em alta frequência, sabe? Então, é muito importante que se você tá tendo esses pensamentos, como eu falei antes, eu me desconcentrei, gente. Tô tentando aqui me reconectar de novo, mas então, se ficar confuso, desculpa, é sobre isso. Mas se vocês estão com pensamentos dessa apatia, pensamentos contra a própria vida, etc., é importante que vocês procurem um médico, como eu falei, mas que também procurem um lugar para se cuidar. Não que religião cure doenças, etc. Não é isso que eu estou falando, mas que vocês precisam se cuidar da ordem espiritual. Ilumine o anjo da guarda de vocês, ilumine a cabeça de vocês, justamente para poder afastar qualquer espírito sem luz que estejam se sintonizando ou obsidiando alguns de vocês. É muito importante, eu trago essa mensagem aqui, principalmente no período que nós vamos viver. Para quem for ver esse vídeo lá na frente, nós estamos perto do carnaval, então é um período que é realmente muito turbulento. Tem movimento nos planetas também, que é justamente na manhã de carnaval, que vai chacoalhar muita gente e que pode trazer muitas questões aí. E é importante que vocês se mantenham firmes, que vocês mantenham a parte que cabe espiritual em alta frequência. Então, para não se alinhar com esses espíritos, como eu disse. Aqui vem, no tarô dos orixás, vem o Oxalufã, né? E aqui vem pedindo para vocês se agarrarem a essa presença de Oxalá, se agarrarem a essa presença dessa crença de um protetor, essa crença de um guia que está aqui por todos nós, né? Então, anjo da guarda, Oxalá e etc., como eu falei. Porque é um momento de provação. Esse momento que vocês estão passando é um momento de provação, mas é um momento que vai passar. Então, e é um momento que após passado, né, assim que vocês passarem por ele, conseguirem superar, recolherem essa energia, essa chama interior que vem pedindo aqui, e conseguir se estabilizar, né, conseguir conciliar emocional com o material em si, é um momento onde vai trazer muita prosperidade. Mas quando eu falo de prosperidade aqui, para quem é questão financeira, é a prosperidade financeira. Para quem não é, como eu estava falando antes, iniciei falando sobre a questão das emoções de vocês, é uma abundância de bons sentimentos, é um sentimento de pertencimento, é um sentimento de sentir bem, sabe? É uma abundância
do eu com o mundo. Então, é isso. É isso. Eu vou ler para vocês aqui o que vem no Vidente da Luz, como eu fiz da outra vez. Vou tirar uma foto, depois vou publicar lá na aba da comunidade para vocês lerem com calma, direitinho, etc. É, se faltou alguma coisa aqui, eu vou ver depois se eu faço uma tiragem complementar para poder dar continuidade, porque eu meio que me perdi aqui na leitura, então acabou que eu me desconectei, mas eu já volto para ver se eu dou um fechamento aqui para não ficar tão aberto para vocês. Bom, o primeiro Vidente da Luz vai falar: você sempre pode escolher entre achar doloroso por não conseguir agir ou se sentir desconfortável por estar agindo. A primeira opção não te leva a lugar nenhum. Já a segunda te apresenta um novo mundo. Escolha o mais. Você nasceu para viver o sobrenatural. E combina muito com a minha leitura inicial, justamente quando eu falei sobre a questão do controle, eu adverti justamente sobre isso, né? Nem sempre tudo está no nosso controle. E às vezes a gente acha que pode controlar a situação para não passar por sofrimentos e etc. E não é sobre a gente, né? Na verdade, é sobre a gente o que nos cabe, mas quando é sobre o outro, não é sobre a gente, é uma escolha do outro. E sobre aquilo que é doloroso, tem coisas que são dolorosas, mas nos ensina a viver, não romantizando o sofrimento, novamente, pontuando aqui, mas que fazem parte da vida. Então, acho que ressoa muito com isso. A segunda é: a leveza que você está buscando se encontra na simplicidade. Se conecte com, se conecte com o que realmente importa. E nunca esqueça, o essencial é simples. É sobre isso. Eu vou só tirar mais uma leitura para a gente poder encerrar aqui, para poder não deixar vocês mais aflitos ou mais desconcertados, desconectados do que eu falei. Só para poder esclarecer aqui toda a leitura e dar um fechamento também, né? Para a gente conseguir encerrar. Ai. Conselho, decoração, questão. Que presença e energia, né? Coração daqueles que estão ouvindo essa mensagem. Ok. Então, eu acho que o conselho que fica, a partir de tudo que nós conversamos aqui, é que talvez seja um momento de vocês escolherem, né, os conselhos de outras pessoas, de vocês consultarem terceiros, seja um templo, seja uma igreja, mas também seja um médico, um psicólogo, ou seja um amigo. Aqui vem falando que talvez vocês precisem ouvir conselhos, como eu falei lá atrás, das pessoas que estão fora da situação, para que estão enxergando com outros olhos que às vezes a gente não está enxergando. Então aqui pede muito para vocês ouvirem esses conselhos, mas ouvir conselhos não significa que é colocar em prática aquilo que o outro está falando, que fulaninho está falando. Fulaninho vai poder falar de fora, mas só você vai saber como colocar em prática na sua vida. Então, aqui a Rainha de Espadas ela vai vir falando:
ouça o que o amigo, um médico, um pai de santo, um pastor vai falar para você, mas tente absorver e realmente ver o que cabe na sua vida, o que cabe no momento que você está passando, que você está vivendo. É bom aceitar conselhos, é bom conversar, é bom colocar para fora, para vocês não ficarem como estava no começo dessa leitura, nessa energia parada, nesse momento parado, de vocês com vocês e às vezes dissociando do que estão sentindo, sem sentir alegria, sem sentir tristeza, apenas sentindo nada. Então é importante que vocês se conectem com outras pessoas, ouçam outras pessoas, sejam ouvidos por outras pessoas e aí consigam, a partir disso, tirarem a própria conclusão sobre o momento que vocês estão passando. É o momento de refletir sobre esse momento de vocês. E aí vem a carta do diabo com esse ás de ouros, que é falando, passado esse momento da reflexão, é hora de colocar em prática, é hora de dar o primeiro passo, de fazer acontecer. Porque a gente fala sobre o arcano do diabo em outros aspectos, sobre vícios e etc. Mas o arcano do diabo também é aquele que vai em frente, que toma atitude, que toma o primeiro passo e faz acontecer. Então, pede-se isso para vocês, de fazer em prática, sabe? Em formas literais, aquilo que vocês ouviram, sabe? Você vai no médico e fala, você precisa fazer atividades físicas. Tá, eu não posso fazer X, Y, Z, mas eu posso fazer K. Então, agora que você sabe que você pode fazer K, uma caminhada que seja, não posso levantar peso, não posso correr, mas eu posso caminhar. Então vá caminhar. Se você ouviu os conselhos de outros para fazer uma atividade física e você não pode levantar peso ou correr, vá caminhar, porque é a sua realidade, é o que está cabendo para você. Mas você precisa fazer, você precisa agir, você precisa materializar o conselho que foi dado. Você pode ouvir, pode ser ouvido, mas agora está na hora de fazer. Então, o conselho que fica para vocês é justamente esse. Primeiro, tá na hora de vocês se agarrarem a essa luzinha, essa chama que existe dentro de vocês e, estabilizados, consigam colocar em prática aquilo que vocês tanto pediram, né? Porque eu sinto aqui que tem muita gente que também pediu muito por ter conexões, né? Por conseguir sair dessa apatia, sair desse estágio onde não sente tristeza, não sente alegria, não sente grandes emoções. Então, agora que vocês vão conseguir receber esse apoio, esse suporte em todos os aspectos da vida, para cada situação é óbvio, é importante que, conseguindo o que vocês pediram, vocês coloquem em prática também. E acho que a gente pode encerrar por aqui hoje. Essa é a mensagem pro coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer tropeço que eu tenha dado durante a tiragem, mas tentei retomar aqui. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like de vocês. Se quiserem tiragem particular, vou deixar o link aqui também, anexado no vídeo. Por favor, sigam o canal, apertem o sininho para receber notificação e comentem, por favorzinho, também, para poder engajar o vídeo, mais pessoas poderem ouvir e ver. E também aceito aí o feedback de vocês, o que vocês acharam, quais temas gostariam que eu trouxesse. E até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau. É um prazer estar com vocês.